sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos iniciar um assunto bem bacana nessa nossa aula de hoje, que são os textos teatrais. Então, hoje nós vamos mergulhar nesse universo teatral, que ele é muito interessante porque ele desenvolve também várias competências emocionais, sociais da sua vida. Não só eu vou aprender esse gênero textual, como escrever. Eu, por exemplo, já tive alunos que eram bem tímidos, tinham muita dificuldade de falar em público, falar sua resposta, até mesmo de tirar dúvidas. Alunos bem que não conseguiam ir apresentar um trabalho em grupo na frente, falavam bem baixinho e acabavam comprometendo até a nota, porque não tinha uma boa desenvoltura. E depois que foi apresentado para esse universo do teatro, às vezes por meio da escola, das peças que nós já temos na escola, por meio de teatros do bairro, ou escolas particulares de teatro, né? Enfim, com esse contato do teatro, a pessoa se tornou totalmente diferente, melhorou a capacidade de comunicação. Então, tô falando para vocês o tanto de benefício que traz quando você realmente está imerso dentro dessa forma artística, né? O teatro é uma das nossas artes, né? Da humanidade. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conhecer um pouco o que é esse texto teatral, como é que a gente elabora, quais são as características dos textos, né, de teatro. Iniciando, gente, que o texto de teatro ele também pode receber a nomenclatura de texto dramático, tá certo? Só para ficar claro. Então, o gênero textual, peça teatral, né, esse texto teatral. A gente tem aqui, né, um exemplo, uma criança, a gente tem aqui todas as características do teatro, né, a plateia, os figurinos, o cenário e tudo mais. Elementos constituintes do esquema narrativo da peça teatral. O que é que tem que ter nessa peça teatral, nesse texto teatral? Obrigatoriamente, a gente precisa das rubricas do ato, cenário, tempo, diálogos, personagens, enredo, conflito e desfecho. Nós vamos para cada um desses elementos, vamos ver o que como é que faz cada um deles, viu? Primeiro, o que é uma peça teatral? Uma peça teatral é uma forma literária, normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. Então, gente, não é um texto que você faz só para ser lido. Você tem que escrever de uma forma que aquilo ali, outras pessoas vão ensinar aquilo que está sendo escrito, aquilo que você escreveu. As peças teatrais, tais como as conhecemos no mundo ocidental, surgiram na Grécia Antiga. Nas encenações, os atores devem respeitar um roteiro feito por um dramaturgo, que é aquelas pessoas que elaboram, né, o roteiro. O diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes e também é responsável por dirigir os ensaios, os cenógrafos também. Os cenógrafos também são muito importantes, já que caracterizam o espaço onde a peça será apresentada. Então, gente, a gente já viu que é na Grécia, né? Mas como é que foi formado? Como é que a pessoa pensou em ensinar um texto? Vamos lá. A origem do teatro é bastante remota e está relacionada a rituais antigos, em que os participantes representavam diferentes papéis na dramatização de aspectos da vida cotidiana, como os processos de vida e a morte. No Egito Antigo, antes de continuar, só para a gente ver como é que surgiu esse teatro. Eles iam representar alguns papéis, né, de cenas cotidianas, e na cena eles iam representar a morte, então eles não iam matar uma pessoa. Aí eles iniciaram o teatro dessa forma, para representar essas cenas cotidianas, e iniciou com isso, né, da questão da morte. No Egito Antigo, há textos dramáticos baseados em mitologias africanas e na Grécia Antiga. O teatro apareceu como resultado da transformação dos hinos cantados em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho e das festas. Em festivais anuais eram encenadas tragédias que apresentavam ações transgressoras da ordem familiar e social. E
comédias que satirizavam comportamentos e costumes. Sátiras, pessoal, é como se fosse uma crítica, mas uma crítica bem humorada, com pitada de humor, tá bom? Com o passar do tempo, a dramaturgia, modo de se escrever as peças de teatro e a encenação, de colocar as peças em cena, ou seja, transformá-las no espetáculo, foram adquiridos vários contornos. No final do século XIX, por exemplo, surgiu na Inglaterra a revista musical, gênero híbrido que mistura canções, danças e quadros satíricos, e que no Brasil ficou conhecida como teatro de revista. Alcançou grande sucesso nos anos 40 e 50, né? Então a gente viu o gênero sendo apresentado através da revista, né? Foi ganhando esse molde, essa forma que a gente conhece hoje, de uma forma bem diferenciada. Indicação, aí o que é que tem que ter na peça teatral? O que é que é preciso ter na forma de se organizar? Primeiro, indicação do nome das personagens no início de cada fala, listagem inicial das personagens, indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens, indicação sobre movimentação das personagens em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer, a entonação de voz que devem proferir as palavras, informações sobre a estrutura externa da peça, divisão de atos, cenas ou quadros. Gente, isso é muito interessante porque você que já assistiu uma peça teatral, os atores, eles em determinado momento vão falar com voz diferente, vão se movimentar no palco de forma diferenciada. E aquilo ali ele está fazendo não foi criado na cabeça dele, não. Foi porque tinha no texto teatral que ele teria que falar daquele tom, que ele teria que andar tantos passos, que teria que até gesticular, fazer várias formas, gestos com o rosto de forma diferenciada. Divisão do texto da peça. O que é que tem que ter nesse texto? Como é que é dividido a estrutura desse texto? Primeiro, exposição, apresentação dos personagens e antecedentes da ação. Conflito, conjunto de fatos que fazem a ação progredir. Desenlace, desfecho da ação dramática. Personagens do texto teatral podem ser... Como é que esses personagens vão ser apresentados nos textos? Primeiro, protagonista ou personagem principal, personagens secundários e figurantes. A intencionalidade do autor da peça é mobilizadora. Como é que essa divisão é caracterizada? Primeiro, distinguir o bem do mal para mostrar que o bem sempre vence. Aqui, gente, a função de cada peça que nós vamos ter. Essa mobilizadora vão ser aquelas peças que a gente saber quem é o bem, quem é o mal e que o bem sempre vence. A gente vai ter peças com a intencionalidade lúdica. O que é isso? Só para entreter, divertir, causar o riso. A gente vai ter peças que elas vão expressar críticas em relação à sociedade do seu tempo e peças que vão ser didáticas para transmitir algum ensinamento. O texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo, que tem que ter os fatos, os personagens, tempo e lugar. O texto apresenta o emprego particular do tempo, com uma ação representada e não contada por um narrador, como ocorre nos textos narrativos. O texto teatral faz coincidir o tempo de ficção, ou seja, o tempo de duração dos fatos, o tempo da representação. No texto teatral, o narrador geralmente está ausente. A ação é conduzida pelas personagens. A caracterização se dá por meio do que ela revela sobre si, mesmo em suas falas, por meio de ações e de suas que outras personagens dizem a seu respeito. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala é reproduzida pelo discurso direto, que foi o que nós estudamos quando estudamos narração, lembram? Quem tiver esquecido o que é discurso direto, volta lá na narração que tem tudo. O texto teatral é um texto dramático, isto é, um texto que serve para representação teatral, e não que é um drama, que é uma história triste, entendeu, gente?
todo texto que ele serve para uma representação teatral, a gente chama de texto dramático. Embora o texto dramático guarde semelhança com outros textos narrativos pelo fato de contar a história, é diferente deles porque é escrito para ser representado. Os outros textos narrativos, uma fábula, uma narração, um conto, eles não foram escritos para serem representados, só foram escritos para serem somente lidos. Imagine como ficaria uma cena no palco. Um cenário, haveria a história e a história não seria narrada para a plateia, mas seria mostrada pelos atores, que representaram os personagens que se movimentariam no palco e falariam. O diálogo, portanto, constitui um elemento essencial em um texto dramático. No diálogo é comum haver oposição e uma luta de vontades que caracterizam um conflito, elemento essencial que possibilita o leitor e a plateia criar expectativa em relação aos fatos que lê e ouve. O conjunto de elementos que compõem o palco e espaço em que ocorrem as ações é chamado cenário. Quando o texto teatral, peça teatral é encenado, fazem parte, além do cenário, outros elementos como música, luz, figurino, maquiagem, gestos e movimentos. Gente, o cenário ele é muito importante, porque é o que você está vendo, isso vai ajudar a construir essa história. Então, quanto mais elementos tiverem, sempre complementando, não é que os elementos vão tomar o lugar, por exemplo, do diálogo, é sempre uma relação de complementação. No texto teatral escrito, o autor indica esses elementos nas rubricas. As rubricas aparecem em letra em tipo diferente e indicam como as outras personagens devem falar, rubrica de interpretação e como eles devem se movimentar, rubrica de movimento. Quando lemos um texto dramático, as rubricas cênicas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. Linguagem do texto, como deve ser essa linguagem desse texto teatral? A linguagem empregada no texto varia de acordo com a época em que ele foi escrito, como com a época que o autor quer retratar, com a procedência do nível social e cultura das personagens. Como assim, pessoal? Se nós vamos ter, por exemplo, uma peça que vai retratar décadas passadas, a linguagem tem que ser uma linguagem antiga, não vou poder utilizar gírias ou uma linguagem formal atual. O nível social, o que é isso? Aquela personagem, ela tem um alto nível social ou tem um baixo nível social? Isso vai determinar também o tipo de linguagem que vai ser utilizado na peça teatral. E também o nível cultural, né? Aquela personagem ela tem um nível cultural elevado para ela conhecer tantas palavras, ou já é uma linguagem mais simples, porque o nível cultural não é tão elevado. Então, todos esses critérios eles vão ser levados em consideração na hora do tipo de linguagem que deve ser empregado. Quando a peça teatral é longa, costuma se dividi-la em partes, que são chamadas de atos. Vamos revisar as principais características do texto teatral. Primeiro, é um texto que serve à representação teatral, normalmente dispensa um narrador, contém elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempo, lugar, e apresenta um discurso com estrutura básica da construção do texto e desenvolvimento das ações. Identifica o nome das personagens antes da fala. Aqui a gente tem uma série de características, né, antes de fazer um texto, o que é que tem que ter obrigatoriamente. Apresenta rubricas de interpretação e de movimento. O nível de linguagem adequado a personagem e ao contexto. Às vezes representa a divisão em atos. Se for uma história curtinha, não vai precisar dividir em atos. Agora, se for uma história mais longa, vai se fazer necessário. Tá bom, gente? Então, finalizamos agora nossa aula de hoje de redação, nesse gênero tão bacana que é o texto teatral. Qualquer dúvida, procurem-me no Classroom. Tchau!